Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Geraldo Trindade. Convido você para meditar um pouco comigo na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, muito conhecido. Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero falar sobre o amor em prática. O amor só é visto quando é traduzido em prática. O amor em prática. O verso diz: de Deus amou o mundo de uma maneira especial. Ele amou tanto as pessoas que ele deu o seu Filho, o melhor que ele tinha, para que toda pessoa que acreditar, sem exceção, seja salvo, né? Olha aí. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele fez alguma coisa como prova do seu amor. O amor em prática. Deus, ele amou tanto que ele fez alguma coisa. Ele não ficou só lá no seu trono sentindo pena da humanidade. Ele fez alguma coisa. Porque hoje nós precisamos, mais do que nunca, desse tipo de amor. O amor em prática. Um amor que leva a pessoa a fazer alguma coisa pela outra, a ter alguma atitude em favor da outra pessoa. Porque não adianta nada eu ver uma pessoa caída ou passando por uma situação difícil e eu ficar apenas sentindo pena dela, sentindo dó. Eu tenho que agir de acordo com o sentimento de amor e fazer alguma coisa que estiver ao meu alcance. E uma coisa muito interessante, que muitas das vezes passa desapercebida, é que toda pessoa pode ajudar alguém. Toda pessoa pode. Se você vê alguém falar, eu queria ajudar, mas não posso, essa pessoa está agindo com egoísmo, porque se observarmos as Escrituras, nós vamos concluir que realmente toda pessoa pode praticar o amor. Aliás, é um mandamento. Se você observar, por exemplo, eu vejo muitas pessoas observando a fome no mundo, e aí até nas redes sociais, elas comentam: se eu pudesse eu ajudaria, se eu pudesse. Talvez você não pode, por exemplo, ir à África, você não pode ir lá, mas você não pode falar que não pode ajudar. E eu não estou falando apenas de oração, porque Tiago falou no capítulo 2, que o que adianta eu profetizar para uma pessoa, para ir em paz, se fartar e não dar para ela
nada. Então, muitas das vezes nós nos escondemos atrás da oração, atrás de uma palavra profética, para não enfiar a mão no bolso, para não contribuir. Aí nós escondemos atrás de uma oração, mas veja o que Tiago falou. Tiago capítulo 2, é Tiago, não é o missionário geral. Eu apenas estou transmitindo o que a palavra fala. Veja bem, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e estiverem em falta de mantimento cotidiano, de alimento, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não destes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Eu sei que Tiago está tratando aqui da obediência à lei de Cristo como prova de fé, mas está claro aqui que não adianta nada eu me esconder atrás de uma oração ou de uma palavra profética e não der as coisas para a pessoa que necessita. Claro que talvez não possamos fazer muita coisa ou ajudar todo mundo, mas, por exemplo, talvez você não pode ir a esses países onde crianças estão morrendo por falta de alimentação, mas você pode contribuir para alguma associação séria, alguma organização que realmente está canalizando os recursos para atender a necessidade dessas pessoas. Você pode contribuir com alguma coisa. Talvez você não possa dar muito, mas alguma coisa você pode. Porque a viúva pobre de Lucas capítulo 1, ou seja, capítulo 21, versículo 1 a 4. E os irmãos da Macedônia, 2 Coríntios capítulo 8, eles eram pessoas pobres, pessoas que não tinham nem para eles o suficiente, mas eles tinham amor, e eles demonstraram esse amor oferecendo parte daquilo que eles tinham. Eles não tinham nem para eles, nem o suficiente para eles. Jesus disse que a viúva pobre de Lucas 21, ela deu mais do que os ricos, porque deu o seu sustento. E os ricos estavam dando muito, mas era a sobra, era o resto. Portanto, esses dois textos bíblicos mostram pessoas pobres que tinham amor e compartilhou do que tinha. Toda pessoa pode ajudar com alguma coisa. Eu estou falando do amor e prática. Paulo disse aqui em Timóteo, se não me falha a memória, no capítulo, é isso mesmo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, Paulo disse que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque as pessoas seriam egoístas. Nós estamos vivendo esses dias. As pessoas, a maior parte das pessoas,
são egoístas ao extremo, só pensam nelas. Pessoas egoístas, pessoas que têm coragem de tirar a vida da outra pessoa por causa de pouca coisa, pessoas que observam a fome no mundo, pessoas que observam a pobreza e elas estão numa situação melhor, mas elas não se movem. Elas não se movem, são pessoas insensíveis, preferem jogar fora o que tem do que ajudar. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela deve imitar a Deus. Aqui em Efésios capítulo 5, veja o que está escrito. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Você que aceitou Jesus, não interessa a placa da sua denominação, você que aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, e você que não aceitou, você deve aceitar. Aqui diz para nós sermos imitadores de Deus. Nós lemos que Deus, Ele fez alguma coisa por amor ao mundo. Em João 3,16. Ele amou tanto a humanidade que Ele deu o seu Filho. O verso 2 diz: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Veja bem, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Agora o seu Filho, por sua vez, andar em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Cristo, por sua vez, Ele se entregou na cruz por amor a nós. E aqui está falando para nós sermos imitadores. Não ir morrer na cruz, porque não é necessário isso. Mas andar em amor. O amor em prática. Religião sem amor é como um carro novo sem motor. Não funciona. O amor é que dá sentido às coisas. Será que nós temos feito alguma coisa para demonstrar o nosso amor? Veja bem, em Mateus 19, do verso 16 a 23, você pode ler, fala do jovem rico. Ele disse que amava a Deus e o próximo. E aí Jesus provou para ele que ele não amava. Jesus falou assim: vende o que você tem e dá para os pobres. Porque como é que ele amava se ele via tanta gente passando fome? Tanta gente morando na rua, dormindo na rua, e ele com tanta riqueza acumulada. Então ele não amava o próximo, e o apóstolo João disse que quem não ama o irmão que está vendo, não ama a Deus ao qual não está vendo. Jesus mandou ele vender tudo e dar para os pobres para mostrar para ele que ele não amava as pessoas, ele amava a riqueza, ele era avarento. Por isso ele se retirou da presença de Jesus sem salvação. Veja bem, em João capítulo 3, primeira epístola de João capítulo 3, versos 17 e 18, o apóstolo João, usado pelo Espírito Santo,
ele escreveu assim, verso 16: conhecemos o amor nisto, que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens, recursos financeiros do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe endureceu o coração, como estará nele o amor de Deus? João está perguntando. A pessoa tem recursos materiais, vê alguém precisando da sua ajuda, mas a pessoa fecha as mãos, endurece o coração. Tem tantas justificativas para não ajudar, mas ela não encontra motivo para ajudar. E aí, João diz que não existe amor de Deus no coração dessas pessoas. Verso 18: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. É muito fácil amar de língua, demonstrar um sentimento de amor, de piedade, mas Deus quer que nós façamos alguma coisa para ajudar alguém, para ajudar a pregação do Evangelho, levar o Evangelho a todas as criaturas. Nós podemos sim fazer alguma coisa. Para terminar aqui essa simples mensagem, mas que é muito poderosa, porque em uma mensagem o que importa é você entender a mensagem e praticar o conteúdo da mensagem. Veja bem, Lucas 3, verso 11, João Batista ensinou a praticar boas obras. Ele disse assim: quem tem duas vestes, reparta com quem não tem, e quem tem alimento, faça da mesma maneira. Olha para você ver. João Batista, ele não só batizava as pessoas, ele ensinava a palavra. E um dos seus ensinamentos é esse. Lucas 3, verso 11. Quem tem duas vestes, ele não falou quem tem 10, quem tem duas, reparta com quem não tem. Quem tem alimento, faça da mesma maneira. Se a igreja, a maior parte dos que se dizem cristãos, obedecesse essa ordem, não haveria tanta dificuldade no mundo, não haveria tanta gente sofrendo por falta de recursos para sobreviver, não haveria tanta dificuldade para divulgar o Evangelho, porque as pessoas seriam mais generosas. Agora, Paulo disse em Tito capítulo 3, verso 8, abra aí a sua Bíblia, Tito 3, estou falando sobre o amor em prática. É muito fácil amar de língua, mas com Deus tem que ser na prática. Tito 3, verso 8: fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Aqui está dizendo que os que acreditam em Deus, você acredita em Deus? Aqui está dizendo para nós que acreditamos em Deus, nos aplicar às boas obras. Você pratica boas obras? Quando você recebe o seu salário, você lembra de abençoar a obra de Deus com seus dízimos, com as suas ofertas,
Porque qualquer organização na Terra precisa de dinheiro para crescer, para manter e para crescer. Qualquer organização. E com a pregação do Evangelho não é diferente. Existe uma estrutura para que o Evangelho possa ser pregado. E isto é mantido através dos dízimos e das ofertas. Você lembra de abençoar evangelistas que realmente são evangelistas? Não estou falando daqueles que apenas carregam o nome, estou falando daqueles que realmente têm o chamado de Deus, que são pregadores da palavra de Deus, ganhadores de almas. Você compartilha com essas pessoas? Você lembra de ajudar alguém? Porque se você não pode, por exemplo, dar um pacote de 5 quilos de arroz, você pode dar 1 quilo. Se você não pode dar 1 quilo, você pode dar meio. Se você não pode dar muita coisa, você pode dar pouco. Qualquer pessoa pode ajudar. O importante é você compartilhar, é você fazer alguma coisa para ajudar a obra de Deus, para ajudar alguém. Nós que acreditamos em Deus, temos que ter o prazer em praticar boas obras. Eu estou lendo a Bíblia. Veja bem, verso 13: acompanha com cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. Isso aqui, Paulo está falando aqui, olha, para Tito, que iria chegar naquela localidade 2 homens servos de Deus. E Paulo está falando, acompanha com cuidado esses 2 homens, para que não falte nada para eles. O verso 13, o verso 14. E os nossos, ou seja, os irmãos da igreja, aprendam também a aplicar-se às boas obras nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Aqui a Bíblia está dizendo que nós somos servos de Jesus, devemos nos aplicar às boas obras, nas coisas necessárias, para não sermos infrutuosos, uma árvore sem fruto. Deus disse em Lucas 6,38, que quando nós abrimos as mãos do que temos, Deus não pede para nós dar o que nós não temos. Deus quer que nós pratiquemos boas obras segundo o que temos. Deus quer que nós compartilhamos do que temos, seja pouco ou seja muito. Eu tenho que compartilhar, e isto não só porque é um mandamento, mas com amor. Porque você quer ver a obra de Deus bem, você quer ver as pessoas bem. Nós queremos ver o Evangelho ter recursos para ser divulgado, e nós queremos ver alguém bem, e nós temos esse prazer em compartilhar. Claro que não podemos atender todo mundo, mas alguém nós podemos atender. Nós podemos ajudar, sim. Então, o amor, ele dá sentido a todas as coisas. E o amor, ele tem que ser em prática. Vou deixar para você ler 1 Coríntios 16, verso 1 e 2. Paulo disse que segundo a prosperidade nossa, nós devemos separar para ajudar as pessoas e para
investir na obra de Deus. Ou seja, você ganha X, segundo aquele X, você vai tirar para ajudar alguém, você vai tirar para ajudar a obra de Deus. E Deus, ele vai te devolver multiplicado, como diz Lucas 6, verso 38. Dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida, porque medirdes, vos medirão de novo. Portanto, segundo a promessa de Deus, quando nós tiramos para dar para a obra e para dar para alguém, Deus fará retornar a nós multiplicado e nós vamos ter mais. E obviamente nós, como diz Paulo em 1 Coríntios 16, segundo a nossa prosperidade, nós vamos tirar mais. Portanto, você tirou do que você tem, Deus te abençoou, Deus vai te abençoar e você vai ter mais. Então, da próxima vez, você não vai tirar, você não vai ajudar com aquela mesma quantia, porque Deus te abençoou, Deus aumentou seu salário, por exemplo, Deus fez você possuir mais, então você vai ter condição de praticar mais boas obras, de ajudar com muito mais a obra do Senhor. E assim, nós estaremos seguindo o exemplo de Deus, que Ele amou o mundo, que Ele deu o seu Filho. Jesus amou tanto que Ele se entregou na cruz. Nós não vamos viver esse amor teórico, esse amor que só fica em palavras, que só fica em sentimentos. Nós vamos viver o amor traduzido em prática. E assim viveremos melhor. Que Deus te abençoe com essa simples mensagem. Eu falo simples por causa da forma de eu transmitir, mas é muito poderosa, porque o que importa é o conteúdo da mensagem, a palavra de Deus. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.